Então, nós vamos tratar hoje das bem-aventuranças no versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Diga, vontade de Deus. Aleluia. E é exatamente essa é a palavra-chave do nosso momento, da nossa discussão, nesse momento de reflexão de hoje. Hoje nós vamos nos debruçar na vontade do Senhor. Lembrando que a vontade do Senhor, descrita em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, ele vem dizendo que essa vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E nós iremos hoje entender um pouco dessa vontade do Senhor para as nossas vidas e buscar nessa vontade as direções, porque a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, ela nos direciona dentro do cristianismo, dentro dessa nova vida que o Senhor Jesus nos deu, né, de salvação, nessa vida remida, nessa vida que o Senhor quer proporcionar, uma vida de paz. Mas isso tudo vai depender dessa vontade, está dentro, está incluída, inserida na vontade do Senhor. Então, fazer a vontade do Senhor, ela traz muito mais uma caminhada, atitudes, ela apresenta, né, esse momento de atitudes e ações. Fazer a vontade do Senhor, o verbo já diz, fazer é uma ação. Ela vai requerer de nós posicionamentos, ações, atitudes dentro dessa vontade do Senhor. E falar de vontade, quando a gente trata da palavra vontade, a gente fala muito das particularidades, né? A gente fala do que eu quero, do que eu preciso, do que eu posso. A vontade, as nossas vontades, elas se centralizam muito em nós, nessas particularidades que cada um de nós temos. Porém, a vontade do Senhor, ela vai ampliar essas particularidades dele em nós. Quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente está falando das particularidades que Ele expôs a nós. E aí nós vamos ser movidos, né, dentro dessa vontade do Senhor. Então, fazer a vontade do Senhor é experimentar das particularidades dEle, de maneira boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. E aí, essa ampliação dEle, dessas particularidades dEle, Ele vai ter uma reação, né? Porque quando a gente fala de vontade do Senhor, quando a gente fala da palavra do Senhor, né, de um modo geral, a gente fala de uma reação, de uma posição. É uma reação de fato, né, entre o humano e o divino. Eu sempre digo assim, eu penso assim, que a cruz, ela foi estendida a nós, ela foi estendida como um cordão umbilical. E aí nesse cordão umbilical, né, que quanto mãe, quanto o Senhor, né, enquanto Deus como mãe, como pai, Ele vai, através desse cordão umbilical, que foi a intercessão de Jesus Cristo, a morte dele, né, esse foi um cordão umbilical que nos levou ao céu. E quando a palavra fala em ter fome e sede de fazer a vontade, é exatamente a gente estar ligado, é essa reação, né, de efeito dentro da vontade do Senhor. Então, essa relação de intimidade, através desse cordão umbilical, né, dentro da intercessão que houve através do sacrifício. Então, essa reação, há uma reação aí entre o divino e o humano. E a gente entende também que não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porém, pior seria a gente não estar disposto a fazer a vontade. É interessante que nós
nós nos mantermos exatamente cumprindo, conhecendo o Senhor, para que a vontade dele seja realizada através de nossas vidas. Então não é fácil fazer a vontade de Deus, mas pior é nós não darmos a oportunidade, a disponibilidade para que a vontade do Senhor ela não seja efetivada em nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 7, mas você vai adiantar um pouco sua Bíblia aí, em capítulo 7, versículo 21, Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, ele fala o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo aqui que é muito pouco a gente trazer o Senhor nas nossas palavras. O interessante é nós estarmos cumprindo, acionados a fazer a vontade de papai. Então, que nessa tarde, por isso que eu disse, é uma tarde de reflexão, da gente se manter de fato com o nosso espírito conectado ao Espírito Santo, para que possamos nos alimentar nessa tarde como a palavra trouxe. A vontade de Deus, ela é e sempre será o fundamento da nossa caminhada. A vontade do Senhor, ela é o alicerce para que a caminhada do cristão, ela seja bem-sucedida. Então a vontade de Deus é o centro da caminhada cristã, é o fundamento. Ela é que vai nos dar as direções. Sem ela nada vai se cumprir. E é interessante, porque muitas vezes a gente fala que a vontade de Deus, a vontade do Senhor vai se cumprir. A promessa do Senhor, o propósito do Senhor vai se cumprir. Mas não há propósito sem direção da vontade do Senhor. Não há cumprimento da palavra do Senhor sem antes conhecer a verdadeira, o que de fato Ele quer. Então há propósito na vontade de Deus. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir e a fazer a vontade de Deus para que esse propósito que já existe, ele seja efetivado na nossa vida? Então essa vontade do Senhor, é essa vontade do Senhor para conosco que vai efetivar o cumprimento da promessa. E é importante que a gente tenha em mente, que a vontade do Senhor, ela já existe, ela já está aí. A vontade do Senhor, ela é presente, ela acontece hoje. A promessa do Senhor também já aconteceu, ela já está aqui, aleluia. A promessa do Senhor, ela se faz presente assim como sua vontade. Mas, diante da promessa e diante da vontade do Senhor, eu preciso ser. Eu preciso ser. E eu preciso ser exatamente o que o Senhor diz. Eu preciso estar na dependência do Senhor, para que a promessa, ela sobrevenha sobre a minha vida. E que para eu conhecer essa promessa, eu preciso conhecer o coração de Deus. Eu preciso conhecer quem é esse Deus. Fazer a vontade do Senhor é, sobretudo, conhecê-lo. Então, não há cumprimento de promessa sem vontade, sem o conhecimento de quem Deus é. Então, eu preciso ser. Eu preciso me colocar na dependência, na posição de extrema dependência do Senhor, para que a vontade dEle, que a gente viu, que é boa, perfeita e agradável, ela seja experimentada, ela seja viva, ela se torne presente, porque o Senhor, Ele já é, aleluia, Ele já é. Então, meus queridos, repita comigo: há propósito na vontade de Deus, há propósito na vontade de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante também, essa dependência, o precisar ser, estar na dependência do Senhor, nós precisamos viver no centro da vontade dEle. Pois essa dependência, estar na dependência dEle, Ele vai embasar, influenciar as minhas ações. A gente viu lá no início que fazer a vontade de Deus, ela precisa ser acionada, ela precisa ser vivenciada. A vontade do Senhor, ela precisa ser viva.
E ela vai se tornar viva quando nós caminharmos, quando as nossas atitudes, elas forem de acordo com a vontade de Deus. Então, a dependência do Senhor, viver na dependência do Senhor, vai favorecer para que a vontade dEle, ela aconteça, ela venha se tornar vida, ela venha se tornar viva, né? E aí, essa vontade do Senhor e essa dependência, ela vai embasar e vai influenciar as minhas ações, para que a promessa que já ela tenha cumprimento, ela seja verídica, ela seja palpável, ela seja experimentada. Aleluia. Vamos ver lá o que diz em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Nós lemos, estávamos até fazendo hoje o nosso estudo bíblico, e nós nos deliciamos na palavra do Senhor. Nós fomos, de fato, alimentados. E aí em Filipenses 2:13, diz o seguinte: pois Deus está sempre agindo, diga sempre, sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Então o Senhor, Ele permanece agindo. Ele permanece como um gerador, porque Ele não para. Aleluia, e glória a Deus por isso. Ele continua falando, Ele continua derramando sobre nós as suas palavras, nos inclinando a fazer a sua vontade. Mas essa vontade, ela não pode ser somente gerada por palavras. Porque falar é muito fácil. Difícil é a caminhada. Difícil é dar cada passo. Difícil é obedecer. Não é fácil. Mas Jesus Cristo veio, se desfez dele e disse: é possível, porque eu venci. Aleluia. E a gente viu e vê, a gente que vem fazendo essa leitura bíblica, a gente percebeu quantos homens e mulheres cumpriram a vontade do Senhor. E, em consequência desse cumprimento da vontade do Senhor, eles experimentaram a satisfação. Eles experimentaram a satisfação que está descrito em Mateus 6, como lemos, não é? Que a vontade do Senhor, ela vai nos favorecer uma completa satisfação. E esses homens e mulheres da Bíblia, esses homens e mulheres de Deus, eles experimentaram essa satisfação dentro da vontade de Deus. Essa satisfação, meus queridos, a gente até, Doniane leu aqui, as demais coisas serão acrescentadas, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor. Se nós fizermos a vontade do Senhor, nós experimentaremos nesse mundo onde jaz o maligno, onde o maligno, ele domina, nós experimentaremos de uma vida de paz. Porque nada melhor do que nós vivermos dentro, aonde o caos ele acontece, nós exalarmos, experimentar, mas sobretudo, nós passarmos essa paz. As pessoas nos lerem, as pessoas nos verem, as pessoas conversarem conosco e dizer assim: poxa, eu sinto uma paz conversando contigo, que paz, foi tão bom. Porque nós estamos exatamente aqui para isso, para experimentar da vontade de Deus. E quando nós experimentamos, fazemos a vontade e experimentamos, queridos, tudo se torna mais leve. Tudo se torna, nós vivemos de fato uma vida de satisfação plena no Espírito. Porque a carne ela vai continuar a martelar. A carne ela vai continuar. Mas se a vontade de Deus estabeleceu satisfação em nós, isso será tão pequeno, aleluia, isso será tão pouco, aleluia. Porém, outros homens e mulheres esbarraram, não cumpriram, não chegaram ao final, porque eu acredito, e vejo assim como Paulo diz, que é uma corrida, há uma corrida, não é verdade? Então essa corrida,
para alcançar o grande prêmio, né? Durante essa corrida, nós seguimos fazendo a vontade do Senhor segundo as suas orientações, porque eu creio e acredito muito que para toda a liberação da vontade do Senhor, há uma etapa. O Senhor, nós faremos a vontade do Senhor mediante as etapas que nós teremos que passar, que nós teremos que batalhar. Então, essa vontade, muitos homens e mulheres de Deus, porque não deixaram de serem homens e mulheres de Deus, porém eles esbarraram nas vontades deles. Eles esbarraram no egoísmo, nas suas próprias necessidades e voltaram a olhar, tiraram o olhar da vontade do Senhor e olharam para as suas próprias vontades. E aí eles foram alimentados e saciados por essas vontades. Vontades essas que na primeira carta de João, no capítulo 2, 17, ele diz que essa vontade é passageira. Vamos ler lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó: e o mundo passa, contudo, aquilo que as pessoas cobiçam. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E é viver nos moldes da minha vontade, da sua vontade, é temporário. É satisfação temporária. Não é satisfação garantida. É satisfação por um tempo. Quando esbarramos nas lutas, no segmento de etapas, a gente vê que essa vontade não era a vontade do Senhor. Não era o fazer da vontade do Senhor, mas o fazer da minha vontade. Porque nós somos alimentados das coisas terrenas. Se nós não fazemos a vontade do Senhor, se nós não nos alimentamos daquilo que o Senhor, Ele já colocou em nossa mesa, Ele já preparou, nós estamos nos alimentando dos prazeres e das coisas mundanas. E esses prazeres, como aqui fala na primeira carta de João, passa. E aí eu me lembro exatamente da CT, lá da Samuel, quando os meninos dizem assim: vontade dá e passa. É exatamente assim conosco, não muda. É exatamente. Quando essa vontade ela surge das nossas necessidades, a vontade dá e passa. Sabe aquela coisa, hoje eu quero comer daqui a pouco macaxeira, vamos supor. E daqui a pouco essa vontade passa. É exatamente assim. Mas a vontade do Senhor, meus queridos, ela é para a vida eterna. A vontade do Senhor, ela vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente se pergunta, mas como é que a gente pode fazer a vontade do Senhor? Não sei se você já perguntou isso. Mas fazer a vontade do Senhor, primeiramente, é conhecer quem é. Quem é esse que quer que eu queira fazer a sua vontade? A gente precisa conhecer quem é o meu Deus. Quem é aquele que deseja tanto que eu faça a vontade dele. Ele é um Deus poderoso que entregou a sua vida por nós. Entregou o seu único filho, que veio ao mundo, sofreu, foi humilhado, foi dilacerado, para que hoje nós tivéssemos essa vida cheia de satisfação, em completa satisfação. Então esse é que nós devemos fazer a vontade. Daquele que não olhou os nossos pecados, aquele que nos amou, independente de. Esse é aquele que quer que a gente faça a vontade, que deseja. Então, o que devemos fazer? Primeiro, conhecer, nos alimentar desse Deus. Ele deixa tudo muito claro na palavra dele. Obedeçam, façam isso, façam aquilo. Ele dá as direções. Se nós não estamos nos alimentando, não tem como a gente fazer a vontade do Senhor.
Não há como fazer a vontade de Deus se a gente não tem sede nem fome, como a gente leu no versículo 6 de Mateus. Não tem como a gente ter vontade, a gente ter a vontade no sentido de, Senhor, é isso que eu devo fazer. Senhor, é isso, de acordo com as direções. Não há como fazer vontade sem conhecer quem é aquele que dispõe da vontade. E só nos alimentando, e essa alimentação é diária. É uma vida, como o pastor disse aqui, soprou aqui no meu ouvido. É um estilo de vida. As bem-aventuranças é um estilo de vida. Esse estilo de vida, ela é centrada na vontade de papai. Não é nas minhas vontades. Isso, se a gente for observar, esse foi o primeiro ensinamento de Jesus. Porque antes disso ele foi tentado. Aí Jesus assume o ministério dele. E aí Jesus já começa a ensinar. Ele já começa a direcionar os seus discípulos na vontade de papai. Não é na vontade dele. Não é da vontade de Jesus. Mas na vontade de, ele diz, a vontade de meu pai. E assim, só assim a gente se alimentando dessa vontade, se alimentando da palavra do Senhor, dentro da vontade dele, ele que é uma fonte inesgotável de bondade, aleluia, a satisfação é garantida. Dentro dessa maravilhosa vontade, desse alimento diário, ele vai estender a nós a sua fonte inesgotável de bondade, aleluia. Como muitos, né? Como muitos foram estendidas a muitos. E ele quer estender a nossa vida também. Ele diz, prepare-se, porque eu estou voltando. Ele está dizendo assim, vamos fazer a minha vontade, e há tempo, aleluia. Ele diz, há tempo, vamos nos alimentar, sente-se aqui, vamos nos alimentar. Mas, meus queridos, a escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua, porque o Senhor, Ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. Ele diz, felizes, Ele dá vamos dizer assim, uma previsão para aqueles que atentarem para fazer a vontade dEle, ter fome e sede de fazer a vontade do Senhor. Ele não nos obriga, Ele apresenta, Ele aponta. Olha aqui, se você fizer a minha vontade, olha aqui se você fizer a minha vontade, mas Ele Ele não vai obrigar a nenhum de nós a fazer a sua vontade. Mas Ele tem prazer em nos fazer conhecer, em fazê-lo conhecê-lo, a fim de que nós chamemos Ele de Pai. Então o Senhor tem prazer que a sua vontade, ela seja apresentada a nós. Sendo uma vez apresentada, essa vontade dEle vai ser executada. E sendo executada, Ele tem prazer em nos chamar de filhos. Ele tem prazer em nos chamar de filhinhos, de filhos, de amados. Ele tem prazer. Então não é obrigatório. Mas fazer a vontade do Senhor, Ele traz uma completa satisfação nele. Ele traz uma vida de paz. Uma vida de abundância da presença dEle. Sobretudo, Ele. Viver o Deus poderoso. Viver uma vida em Cristo. Louvado seja Deus. E aí nós partimos. Vamos lá em João. João mesmo, o Evangelho. Vamos lá em João. João capítulo 6. João capítulo 6, do versículo 37 ao versículo 40. Aleluia. João 6, do capítulo 37 ao versículo 40. Tem algo extraordinário nessa palavra. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu jogarei fora aqueles, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Aleluia. O próprio Deus, Ele desceu, se esvaziou-se dele,
se esvaziou-se da glória dele e veio para fazer não só a vontade, não veio para fazer a vontade dele. Ele deixa isso bem claro. E se a gente for observar os evangelhos, ele vem trazendo isso muito forte. O meu prazer é que façamos, é que você faça a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Ele traz isso muito claro para a gente não esquecer. Ele traz isso nos evangelhos dele, muito forte em João. Para a gente não esquecer. Ele é o exemplo, né, que aponta ao fazer a vontade do Pai. Ele sofreu, mas ele cumpriu o propósito. Ele estabeleceu, através da vontade do Pai, ele estabeleceu a nós a salvação. Ele estabeleceu a nós a satisfação completa na presença do Senhor. Ele renovou em nós sonhos. Ele renovou em nós. Ele trouxe a vida com uma extensão para o céu, para a eternidade. Ele veio para fazer a vontade de papai. Ele não veio para fazer a vontade dele. E se a gente for pensar, se a gente for para a palavra, mais na frente, antes mesmo da crucificação, ele vai ao Getsemane e ele vai dizer: Senhor, se for da tua vontade. Se for da tua vontade. E Deus não responde. Porque ele entende qual é a vontade do Senhor. Ele não queria. Porque isso apresenta, sim, o medo. O momento de imagine você saber, gente do céu, você saber que está às portas da morte. Uma morte uma morte em etapas. Um sofrimento. Gente, isso é para a gente pensar todos os dias. E a gente entender a bondade de Deus. Cada etapa que Jesus fez, fazendo a vontade do Senhor. E eu fico imaginando, Senhor, é a tua vontade. Senhor, ele lembrando disso. Que era a vontade do Senhor. Porque Deus, quando ele disse para que o Senhor ele venha, ele tinha uma promessa para Jesus. Tu vai voltar e sentar à direita comigo. Então, o que a gente deve focar é na promessa. Na promessa de uma vida próspera, na continuidade da presença do Senhor. Nós temos a presença aqui do Senhor. Amém, glória a Deus. Meus queridos, mas o que é bom ainda nos espera. Aleluia. O que é bom ainda há de vir, meus queridos. Nós teremos satisfações aqui temporárias. Mas o que é bom ainda há de vir. Porque há propósito na vontade do Senhor. Aleluia. E aí ele veio enquanto homem dizer que é bom fazer a vontade do Senhor. Ele veio inclinar o nosso coração e voltar os nossos olhos e ouvidos para a grande vontade de Deus. Ele mostrou em cada etapa que dói, que é doloroso, mas que no fim, queridos, no fim é desfrutar dessa vontade do Senhor. E é isso que Ele quer para mim e para a sua vida. Ele quer a continuidade. A nossa vontade ela é muito pequena. A nossa vontade é egoísta. A nossa vontade é impulsiva. Porque a nossa vontade, as nossas particularidades, ela não vai olhar o coletivo. Ela vai olhar o eu, o meu eu. E é esse eu que nós devemos derrubar todos os dias. Aleluia. É esse eu que nós devemos todos os dias matar. Todos os dias. E sabe como é que nós vamos matar? Ouvindo e executando a vontade do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai ser a impulsionadora. Queridos, é muito bom. Elis falando aí, é muito bom, queridos, mas quando a gente se debruça na palavra do Senhor, a gente vai compreender, porque é particular. Talvez a vontade de fazer o que Deus tenha em relação a mim, não seja em relação a você. Por isso que eu trouxe lá, a vontade de Deus, ela vai olhar as particularidades dele em nós. Ele vai trazer esse olhar aprofundado.
Por isso que é individual demais. Por isso que as nossas vontades, elas vão olhar para nós. Ela não vai fazer olhar para o outro. Infelizmente, é assim. E aí, o Senhor te convida a olhar para você. E olhar para você no centro da vontade dEle. Como aquele que caminha, que faz e executa dentro da vontade dEle. Porque Ele disse, eu quero que você desfrute de uma completa satisfação. Aleluia. Há propósito na vontade do Senhor. Glória a Deus. E aí, essa vontade do Senhor, ela nos acordou para sermos saciados com o efeito de uma permanente satisfação. Porque, meus queridos, nós fomos chamados, nós fomos acordados, nós fomos levantados para a continuidade, para dar continuidade, para na continuidade dos tempos, vivermos a vontade revelada na cruz. Assim como Jesus, que nós tenhamos esse exercício de fazer a vontade do Senhor, primeiramente ouvindo Ele. Nós temos aqui na comunidade evangélica Proclamar o nosso devocional e o nosso momento de escuta maravilhosa, que é o nosso DDD, Dependência Direta de Deus. Então que continuemos nessa dependência, fazendo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, lá em Romanos 12, ela vai precisar de uma renovação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Lembrando que lá no início, no versículo 1, ele diz assim, não se amolde aos padrões mundanos. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós cumpramos a vontade dEle com um fim. Que a promessa de paz, ela seja recaída sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero só encerrar esse momento com um versículo que eu achei maravilhoso em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: é Ele, papai. É Ele quem muda os tempos e horas. Ele remove reis e estabelece os reis. E Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Meus queridos, nós estamos falando do grande Deus. Nós estamos falando de papai. Porque há propósito na vontade dEle. Não esqueça disso. Há propósito na vontade de Deus. Todas as vezes que as coisas ficarem difíceis para você, você lembre que há propósito na vontade de Deus. Passe pelas etapas que são necessárias. Porque fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, ela vai de contraponto às vontades mundanas, aos comportamentos e atitudes deste mundo, que nós entendemos e que a palavra, ela aponta que já é do maligno. Então, que nessa tarde, noite e que nessa semana nós possamos sim, trazendo as bem-aventuranças encerradas hoje como estilo de vida para o cumprimento da vontade do Senhor, lembrando que esse cumprimento, ela tem tudo a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Convido você agora a cantarmos, louvarmos, adorarmos, meditarmos na grandeza do nosso Pai. Amém? Sabedoria e do conhecimento de Deus.
caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro?